Oi, oi, oi. Boa noite, boa noite. Aguardando aqui Alexandre Domingos para nós começarmos a live. Conecte-se com o seu anjo através do seu desenho. Bem-vindos, bem-vindas. Que alegria, que alegria. Quem não me conhece, eu sou Letícia Capelão. E venho fazendo esse trabalho de conexão com os anjos, com os arcanjos, com a hierarquia angelical. E essa live, ela faz parte do lançamento do curso online. Conecte-se com os anjos e arcanjos. Conheça seus anjos e arcanjos e conecte-se com eles. E o Alexandre, chegou, Alexandre. Deixa eu convidar ele aqui. Ale. Ei, Ale! Oi! Que ano aí atrás, gente! Não estava entrando, estava toda escura a tela, não sei o que aconteceu. Não, ué, Não, agora deu certo então. não, agora tá certo. Ah, que lindo, gente! Que lindo você, que lindo seus anjos. São anjos atrás de você aí? Ah, sim, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui eu tenho o Gabriel e aqui Olha, eu tenho o Miguel. não tem jeito, a gente tá olhando só pro Miguel. É, Desculpa, eu tô olhando pro Miguel ali. vem cá, Nossa, que lindo. vocês estão conseguindo me ver bem? Tá bem? Eu sei que a iluminação não está muito boa, mas aqui na sala é o único lugar onde a internet pega bem. Tá ótimo, tá ótimo. Mas o Ah, então. Miguel tá olhando pra mim. Eu não vou conseguir olhar pra você, tô encantada ali. Depois eu pego ele e mostro mais aqui de pertinho. Que joia, que lindo. E mostra o Gabriel também. Hã? Bonito de. E mostra É, o Gabriel também. mostro sim. Que Ai. alegria. Muito bom. E, e aí, a gente já tem 8 pessoas, né? Esse número, ele não é verdadeiro. Ele pode Não? aumentar e fica em 8. Então, pode entrando mais gente, pode ter 20, pode ter 50 e o número aumentou para 10. Mas ele não fica, não. Na hora que a gente sai da live, tem muito mais pessoas do que mostra ali, viu? Ah, tá. Legal. Eu já fiz live aqui com 700 pessoas e tinha aparecendo só 40. Na hora que eu saí, eu falei, uau, quanta gente tinha aqui na Ué, live. nossa, mas estranho isso, né? Deveria mostrar um número exato. Não mostra. Pelo menos assim. O ano passado, essa live foi ano passado, com o Xamanismo Sete Reis. Eles têm uma turma, um pessoal bem, bem forte, acompanhando o trabalho deles. O ano passado não mostrou, não. Esse ano, acho que. Olha lá, tá vendo? Caiu para 8, olha. É, 7, viu? é. Não liga, não. Não tem ninguém saindo. Tem gente entrando. Não acha que o povo não tá gostando de sair, não. Ó, tá entrando gente. Não. Ah, pra mim já tá ótimo. Não, mas você já teve caso de eu participar de live e a pessoa falou assim: nossa, tinha pouquinha gente, né? Tinha só 8 pessoas, 10. Falei que nada, tinha mais de 50. Então olha para esse número aí, não. Ah, Vou, então tá bom. você vê a palavrinha ao vivo aí? Vejo Roxinho? sim. Lá Tá em sim. cima você consegue. Se você apertar o dedo lá, você consegue ver a hora. Aperta aí para você ver. Você consegue ver o tempo. 4 minutos e 25. É, 4, pra, 20. pra mim não apareceu, não. Então tá. Então Mas tá bom. controla aqui. Tá tudo tranquilo. Vamos lá. Ah, então ótimo. Então, essa live eu estava falando aqui para as pessoas, enquanto eu te aguardava, que ela faz parte do lançamento do curso. Conheça seus anjos e arcanjos e conecte-se com eles. E aí eu convidei você, através da indicação da Rosa. Sim. Rosa, me ajuda a falar o nome dela. Rosa Telbe.
Rosa Telby. É igual a dupla não é Blue Angeles, é Blue Angeles, né? Ângeles. Ah, tá. É Blue É, Angeles, a Rosa, pronúncia é diferente. Rosa Telby. 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 Isso. Então, quem não conhece o trabalho da Rosa Telby, ela faz o desenho do nosso anjo da guarda, dos mentores, de mestres também. E aí Isso. eu conheci a Rosa e comecei a conversar com ela, nem sei, tem pouco tempo, acho que deve ter um ano. E ainda vou receber o meu desenho do anjo da guarda, não sei quando, mas eu vou receber. A Rosa vai fazer para mim. Que Ah, você linda! entrou na fila da Rosa. Pois é, fiquei tão É, então, feliz, fiquei tão espera feliz. um pouquinho. Demora um pouquinho também, mas vai chegar. Chega. Mas olha, quando tem um intercâmbio de anjos muito conectados, eles dão um jeitinho. Ah, então tá, entendi. Entendeu? Meu anjo é muito amigo do anjo dela. Ela que falou. Ela falou comigo assim que o anjo dela é muito amigo do meu anjo. Eu não sabia disso. Vai ver que Olha, eles são da mesma egrégora. Ela falou. sim, sim, eles devem trabalhar na mesma hierarquia. Pois é. Então essa conversa entre anjos, o anjo dela vai cutucando. É o anjo da Letícia. Fica mais meia hora que faz o anjo da Letícia. É, isso aí, que bom. Então, eu conheci a Rosa e aí eu convidei ela para participar do curso. E aí ela me falou do trabalho do Alexandre Domingos, que é do Despertar com Arte. Então, me apresentando antes, e depois eu falo um pouquinho do que tem trabalho do Alexandre e de outras pessoas também. Eu venho desenvolvendo esse trabalho com os anjos nas redes sociais, não sei se tem uns 5 anos ou 6, eu não lembro muito bem quando eu comecei, mas eu comecei esse trabalho de reconexão com o meu anjo, porque a gente tem ele desde a infância e uma grande parte de nós se distancia, né, Ale? Você que trabalha com os anjos aí, a gente se distancia, e Sim. aí na vida adulta a gente precisa de ter um cutucãozinho, às vezes, para poder lembrar ou do nosso próprio anjo ou de outras pessoas. E aí eu senti em 2008, 2009 de buscar essa conexão mais voltada para a espiritualidade, que seja uma busca de muitas pessoas. E aí me fui presenteada com o livro dos anjos cabalísticos. Me identifiquei muito com a energia dos meus 2 anjos cabalísticos, que fazem parte da hierarquia angelical, da árvore da Cabala, que tem as 9 categorias. E, e aí eu tive muita vontade de compartilhar com as pessoas o que eu havia tido de sintonia com os anjos. E de lá para cá, eu fui pesquisando os elementos de conexão, como se conectava com os anjos cabalísticos. Me identifiquei muito com a parte da energia, da cor, da música, do cristal, do aroma. Boa noite, quem está chegando aí, bem-vindo, bem-vindas. Ah, eu quero dar boa noite também para Sônia Fernandes, ela é minha amiga. Oi, Soninha. Que linda! Entrou aí também outras pessoas, vai passando comentário. Boa noite, Aline, boa noite quem estiver aí. E aí, eu fui desenvolvendo doutorado, que eu fazia doutorado na área de linguística, um projeto de educação à distância para surdos, e continuei trabalhando nesse aprofundamento com a minha conexão com os anjos, e também estudando a parte de aromaterapia, de cristais, que era o que eu tenho mais conexão. E os salmos também. Ah, minha prima entrou aí, Adriana, bem-vinda, capelão. Bem-vindos aí. Aí eu continuei fazendo doutorado, depois eu me desliguei da acadêmica, continuei trabalhando nos projetos e me aprofundei na parte dos anjos. Então, ela é emocionada aí ao ver te ver na live. Boa noite. E aí eu tive tanta identificação com os meus anjos que eu comecei a fazer esse trabalho, eu tinha começado informalmente e resolvi formalizá-lo nas redes sociais, fazendo o mapa dos anjos, o tarô dos anjos e o oráculo, que também é influência dos meus anjos, da minha hierarquia angelical. Então, o trabalho é muito lindo. Ontem, eu atendi uma pessoa, ontem, domingo. Ontem eu conversei com uma pessoa e ela trabalha na área de música. E na hora que eu vi o anjo dela, eu não resisti, porque ela me passou os dados. Um dos anjos dela influencia ela para ter como hobby a área de música
E o outro anjo é da categoria Cronos, que proclama a grandeza divina pela música. Então, na hora que você tem essa conexão, você fala: olha aqui, seu anjo, você está aí conectadinha com a energia da sua hierarquia angelical. Aí a Tudo a ver. pessoa fala: uau, que lindo, eu me identifico com a energia do meu anjo. E hoje, as pessoas têm me procurado, Ale, para fazer esse trabalho dos anjos, ou do mapa, ou do tarô, e o fantástico é que elas são tocadas, isso é claro, não conhecem a energia dos anjos cabalísticos, não se conectam com o anjo da guarda pessoal, e elas são tocadas na semana de regência do anjo, porque o anjo cabalístico tem a data de regência. Então já acontece assim, a pessoa fala comigo na sexta, o anjo dela vai reger no domingo, na segunda. Uma marcou hoje para quinta. E eu tenho feito assim, eu olho a data de regência do anjo, que é uma data importante, que ele rege 5 datas. E o anjo dela vai reger amanhã. Aí o que a gente fez? A gente antecipou, coloquei ela no horário para ela conseguir fazer a consulta dela amanhã. Então, isso acontece muito. A gente marca, às vezes, no horário de poder do anjo. Na hora que eu estou lá na consulta, olha, seu anjo está aqui. O que é isso, o dia de poder e alma? É a hora e o dia que eles estão mais próximos da dimensão terrena. Olha, Então, esse trabalho ele é muito mágico, porque os anjos tocam a gente, as pessoas são tocadas, chegam até mim e recebem informação, e aí tem aquele insight, né? Olha, eu estou realmente aberta a essa conexão. E o Alê, ele faz o desenho do nosso anjo da guarda pessoal, que não é a energia desse anjo cabalístico, porque essa energia desse anjo cabalístico é uma energia que ela está compartilhada para todos. Então, eu tenho meu anjo Caliel, outras pessoas que nasceram em 5 datas específicas de regência dele também compartilham dessa energia. As pessoas compartilham da energia da hierarquia angelical. O arcanjo Miguel é um príncipe, é um arcanjo que rege na hierarquia angelical. O arcanjo Gabriel. Nós temos o arcanjo Uriel, Ariel, Tesaquiel, Raziel. Então, nós temos vários arcanjos. E essa energia está disponível para todos, mas elas têm pessoas específicas que elas influenciam por causa do nascimento. E nós temos o nosso anjo, a nossa luz divina, que eu vou deixar o Alexandre falar, que o dia que a gente conversou, foi muito lindo o que ele falou, com toda a sensibilidade sobre qual que é a visão que você tem do anjo, né, Ale? sim, sim. Do seu trabalho. Então, antes de passar para o Ale, eu vou falar que nós estamos com esse curso disponível. Então, vocês fiquem aqui que tem sorteio do trabalho do Ale com 50% de desconto do desenho dele. E no meu curso também, para as pessoas que estão na live, vou oferecer um cupom de bônus. Então, fica aqui. Nós temos aqui 15 minutos de live. A live dura geralmente 1 hora. Então, fica aqui acompanhando, escuta o que a Ale vai falar, aguarda o sorteio e aguarda esse presente para quem quer participar do curso. Aí eu conto um pouquinho, depois que a Ale falar, sobre qual que é a proposta desse curso online. Tá já? Então fala aí, Ale, fica à vontade. Ah, que bom. Boa noite, gente. Boa noite quem está assistindo. Eu sou o Alexandre Domingos e trabalho com os desenhos há cerca de 6, 7 anos, mais ou menos. E tudo começou através da Rosa Telbe mesmo. Eu sempre fui uma pessoa que buscou muito espiritualidade. E eu sempre estudei muito sobre esses assuntos, esoterismo, misticismo, espiritualismo. Frequentei várias religiões, mas não me encontrei em nenhuma. E nessa minha busca espiritual, pesquisando na internet sobre espiritualidade, sobre assuntos, né, relacionados a isso, eu conheci o trabalho de um homem, um escritor, que se chama Fábio Del Santoro. Eu não sei se vocês conhecem, e ele é muito famoso, ele tem vários livros, né, falando de espiritualidade, de vida fora do planeta e tal. E através do trabalho do Fábio eu conheci a Rosa. Tá? Porque o Fábio tem uma página no Facebook onde as pessoas que seguem a página dele começaram a postar desenhos da Rosa, desenhos de anjo da guarda, desenhos da essência, desenhos de mentores. E aí quando eu comecei a ver aquilo, eu me encantei muito com aquele trabalho. E aí comecei a pesquisar sobre a Rosa e me encantei realmente com o trabalho dela, porque eu me identifiquei de cara com aquilo. Eu sempre gostei de desenhar, desde criança.
E quando eu vi aquele trabalho, é como se eu visse uma luzinha assim no fim do túnel, sabe? Nossa, é isso que eu quero fazer, é isso que eu gostaria de fazer. Porque, na verdade, eu estaria unindo o desenho, que eu já gostava de fazer, com o caminho espiritual que eu sempre busquei, né? Uhum. E aí, o que que eu fiz? Eu pedi um desenho para Rosa. Eu pedi um desenho meu para Rosa. E o primeiro desenho que veio foi o meu anjo da guarda. E aí, Uhum. a Rosa, ela trabalha bastante parecido comigo agora, né? Quer dizer, eu trabalho parecido com ela. É, depois que a gente faz o desenho, a gente escreve uma carta com sensações que a gente teve enquanto estava desenhando, né? E na cartinha que veio junto com o meu anjo, a Rosa dizia que foi uma das primeiras pessoas em que ela sentiu uma energia muito parecida com a energia dela mesma, no sentido da arte com a espiritualidade. E que o meu anjo estava me dizendo que se eu quisesse seguir esse mesmo caminho, eu poderia. Que E foi lindo. assim que tudo começou. Tudo começou dessa forma. Então, eu comecei a desenhar meio que de brincadeira, porque até então eu não acreditava muito que isso poderia acontecer, de verdade. Desenhar. E desenhava em casa, meio que de brincadeira, sentava na frente, colocava o papel na minha frente, fazia uma oração e pedia para que algum ser que tivesse presente ali no momento, que se quisesse ser desenhado por mim, que me influenciasse, que me inspirasse e que fizesse com que o desenho se realizasse. E assim começou. E aí eu comecei a desenhar e postar os desenhos na internet. E as pessoas começaram a comentar, começaram a elogiar, até que um belo dia uma pessoa me pediu um desenho. Aí eu falei, Hum. bom, agora já não é mais brincadeira. Então, tudo começou assim. Então, desde essa primeira pessoa que me pediu, que foi o anjo da guarda dela também, eu nunca mais parei há cerca de 7 anos. E hoje eu tenho uma fila tão grande de pedidos que eu não consigo nem dar conta. Porque, como eu trabalho fora, né, então os desenhos acabam ficando na horas vagas, assim, vamos dizer, né, para eu poder realizar. E eu não consigo dar conta de tanto desenho, mas eu vou conseguir. Quem está esperando lá na fila, fica calmo, fica tranquilo, que seu nomezinho está lá na fila, vai chegar a sua vez, tá? E é mais ou menos assim. A minha percepção dos anjos é a seguinte: quando eu comecei a desenhar, eu tive que realmente estudar um pouco mais profundamente sobre os anjos para entender o que era, né, realmente essa energia. Eu não tenho tanto conhecimento quanto você, Letícia, tão aprofundado, né, os anjos de cada dia, de cada hora. Então, eu acabei estudando um pouco, mas não tão profundamente quanto você. Uhum. Mas com o decorrer do tempo, né, na medida em que eu fui desenhando os anjos e comecei a sentir a presença deles e como eles se apresentavam nos desenhos para mim, eu comecei a perceber que todo anjo da guarda tinha uma centelha divina muito parecida com a energia do próprio ser que ele protege. Então, eu fui reparando que o anjo da guarda é como se fosse uma projeção desse ser, ou uma fagulha, um fragmento de alma desse próprio ser, sendo que como se fosse um reflexo dessa pessoa no futuro. Eu sei que é um pouco complicado de entender isso, mas é assim: todos nós saímos da fonte criadora, né? Que algumas pessoas chamam de Deus, de todo, de fonte. Todos nós saímos dessa luz, dessa fonte primordial. E quando nós saímos dessa fonte, dessa luz primordial, nós somos acompanhados por um anjo da guarda para que ele nos encaminhe no caminho de evolução até que nós consigamos chegar no mesmo nível de evolução onde ele se encontra. Porque os anjos, eles são os representantes mais próximos da fonte criadora. É como se fossem os próprios filhos primordiais da fonte criadora, né? Então, a sensação que eu tenho é que o nosso anjo da guarda,
é um reflexo nosso quando nós conseguirmos alcançar essa total iluminação que eles têm. Então é como se fosse um fractal nosso, Uhum. pessoal. Vocês conseguem entender? Vocês conseguiram entender isso que eu falei? Eu consigo. Para mim é muito claro. Não sei para as outras pessoas, né? Mas para mim eu consigo perceber. Eu trago o conceito que é de uma forma da gente falar diferente, mas que tem o mesmo sentido, que é o nosso anjo. Ele é a nossa luz divina, ela é a nossa metade luz, e nós somos metade matéria. Então, nós nos completamos, ele enquanto ser divino, iluminado, pura luz, e eu enquanto ser matéria. Então, eu preciso, é necessário haver essa integração minha com ele e dele comigo, para ele se manifestar aqui na Terra através de mim e para eu manifestar a minha missão divina através dele. Então, nós somos um só, e é por isso que é importante nós nos abrimos para essa conexão, para ver essa integração. E bonito você falar do futuro, porque hoje eu gravei uma meditação, eu fui inspirada aqui, porque vem inspiração, né? Uma meditação do curso, que é o Eu Sou, uma viagem no futuro. Olha que interessante. Eu fui inspirada a viajar no futuro com o anjo e depois voltar para cá. E eu falei, olha, eu não sei de onde veio essa inspiração, né? Mas foi. Muitas pessoas têm pedido também a questão da essência, principalmente para a Rosa, né? A nossa essência primordial, de onde nós viemos no universo, né? Ou onde a nossa consciência se manifestou em primeiro lugar no universo, e a gente considera isso como sendo essência, tá? Só que antes disso, antes da nossa consciência se manifestar em algum planeta ou alguma dimensão no universo, nós viemos da fonte criadora, né? E quem tem a conexão maior conosco desde a fonte, desde a luz primordial, são os anjos. Então, quando a gente fala de essência, a gente está falando basicamente também de anjo da guarda, porque eles estão conosco desde o início, desde que nós saímos da fonte criadora. Nós somos centelhas da fonte criadora. Então, os anjos estão conosco desde o princípio, nos acompanhando e nos mostrando qual é o caminho para que nós consigamos chegar novamente, só que, lógico, evoluídos, né, espiritualmente, novamente retornar para a fonte. Então, é como se eles fôssemos nós mesmos evoluídos no futuro. É muito especial essa conexão com os anjos. E as pessoas podem comentar aí, falando, a Lei que já fez o desenho com você. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, senão a gente perde um pouquinho. Eu não estou conseguindo acompanhar aqui os comentários, mas se você falar algum aí, eu posso. Se alguém perguntou alguma coisa, eu posso responder. Olha, gente, quando vocês perguntarem alguma coisa, clica no ponto de interrogação, porque aí a mensagem fica paradinha aqui, porque, ó, deixa eu ver aqui se eu consigo. Consigo ir até uma parte aqui, pronto. Aí veio aqui, já recebi o desenho do meu mentor, é uma moça incrível, a Aline já desenhou o mentor dela. Com quem que você fez o desenho do mentor? Aline. A Gisela aqui, sim, eu consegui. Alma de Flor, Angel Card fala que entende tranquilamente. Deve ser você demorar a desenhar o anjo, né? Entregar daqui 3 anos, como que é, né? Olha, demora 10 anos para entregar um anjo, ou 2 semanas. Ai, ai. Ah, Soninha aqui dizendo que está emocionada em me ver na live. Soninha, tô com tanta saudade. Vem aqui me visitar. Aqui, ó, a Alma de Flor, Angel, falou que o Alexandre, que você desenhou o anjo dela, que é lindo. Imagina, deve ser Sim, da lindo. Ângela, ele é muito lindo, muito lindo. Ele é do Rai Rubi e ele trouxe uma taça de conhecimento para ela. Eu me lembro muito bem. Lindo. Então, muito especial. E o Miguel aí? Como que é o desenho dos arcanjos? Você falou que tem o Miguel e o Gabriel, né? Conta um Vocês querem pouquinho. ver? Vou mostrar aqui para Ah, vocês. não, imagina, não quero não. Então, esse aqui é o Miguel. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, gente.
Dá para Nossa, ver, que lindo. gente? Dá pra ver, tá? É, tá tendo um pouquinho de reflexo de luz por causa do plástico, né, que está envolvendo aqui o desenho. Mas esse aqui é Arcanjo Miguel. Nossa, deixa eu olhar fundo no olho dele. Pera aí, volta, Miguel. É porque você também desenha pela íris, né? Levanta um pouquinho. Sim, sim, Suspende um pouquinho, por favor. todos os desenhos Suspende um pouquinho. Isso. É porque o olho tem um traço muito profundo, né? sim, Impressionante. sim, sim. Gente, dá um zoom aí no olho do Miguel. Com todo respeito e gratidão muito especial. Todos os desenhos eu começo pelos olhos. E isso, lógico, foram dicas da Rosa, tá? Como você mesma disse no início, a Rosa foi minha mestra, né? Desde o momento que eu recebi o meu anjo, e eu me interessei porque ele disse que eu poderia fazer esse mesmo trabalho que ela. E aí eu peguei, Rosa, então vamos lá, você vai ter que me ensinar como faz isso. E aí ela virou minha mestra mesmo nesse trabalho. E ela me deu todas as dicas. E essa dica principal de começar pelos olhos, os olhos são o espelho da alma, né? Uhum. Então, quando eu começo o desenho pelos olhos, os olhos já vão se formando sozinhos, o formato do olho de cada um. E os olhos vão me dizendo o que eu devo fazer ou não. O rosto vai se moldando sozinho, e se tem alguma coisa errada, o olho dá uma piscadinha, ou faz uma carinha estranha. Alexandre, me conta isso, como assim? Sim, é porque só quem está do meu lado, às vezes, consegue perceber. Quando eu faço algum traço errado, faz uma careta, eles fazem uma careta. E aí eu já sei, você não quer que faça assim, eu vou e conserto. Sua boca não ficou do tamanho que você queria, eu vou lá e ajeito. A sobrancelha mais levantada. E aí o olho vai me dizendo o que eu preciso fazer. Então, não sou eu que idealizo aquela imagem. A imagem vai se formando sozinha e os olhos é que vão me dizendo o que deve ser feito ou não. Deixa eu mostrar o Gabriel agora. Ah, vem, Gabriel, tão lindo também. Olha, gente, uau! É uau mesmo. Consegue ver? Sim, sim, sim. Ele já tem uma energia prata, né? É, lunar, né? Lunar, Água, e água, emoções, né? Ele é que é o anunciador, ele é que diz quem, ele abençoa quem precisa de bênçãos para engravidar, né? Para gestação. Então, é muito engraçado. Não sei se Maiara tá. Maiara é minha amiga, tá? Lá do Alma de Flor. Não sei se ela tá ao vivo aí, se ela tá assistindo. Mas eu não sei se ela vai se lembrar disso. Alma de Flor é um espaço aqui em Petrópolis onde nós frequentamos para meditação. E muitas das vezes eu desenho lá também, ao vivo, né? Faço traços de desenho. Vamos dizer assim que mais ou menos um mês antes dela engravidar, Gabriel se manifestou através do desenho, dizendo que estava trazendo boas-vindas para aquele espaço. E um mês depois, praticamente, ela confirmou que estava grávida. Então, ele realmente vem trazendo essas bênçãos, né, para quem deseja engravidar, né, ter o seu filho. Gabriel é muito abençoado nesse sentido. que bonito. Você estava fazendo o desenho dela ou era um desenho, algum Não, desenho? não. Lá, como a gente faz meditações, né, e são aleatórias, a energia que eu sinto na hora, que se apresenta na hora, eu tento passar para o papel. E nesse dia, quem se manifestou foi Gabriel, o arcanjo Gabriel. E ele apareceu trazendo um ramalhete de flores, tá? De copos de leite, que é o que ele gosta muito. E às vezes eu também sinto algumas mensagens. Ele dizia: Estou trazendo boas novas para esse espaço. E praticamente um mês depois, a Mayara, que é minha amiga, confirmou que estava grávida. Foi muito legal. Que bonito, muito especial, muito especial. Sim. Lindo.
E você também faz o desenho dos mestres, que aí não tem relação conosco. Ah, não, olha, não sei se a Hein? gente. Não, estou falando que não tem relação direta com uma pessoa individualmente, né? Ah, sim, os mestres, né? Os mestres, eles são, vamos dizer assim, universais, né? São todos aqueles que já conseguiram ascensionar. Quando a gente fala de fraternidade, mestres ascensionados, são desses seres que a gente está falando, né? Então a gente pode colocar aí Jesus, Mãe Maria, Maria Madalena, Mestre Kutume, enfim, todos esses mestres que a gente já conhece da fraternidade, né? São mestres e eu tenho alguns já desenhados, mas eu estou numa missão aí de desenhar todos. Vai demorar um pouquinho também, mas eu vou conseguir. Eles vão triplicar o seu tempo, disponibilizar vagas livres. Eles têm que fazer um trabalho aí de dobrar ou esticar o meu tempo para poder conseguir fazer tudo. Só a sua orelha, Alexandre. Vou dar umas puxadas no seu DFC, vai. Então, os mestres, eles cuidam de toda a população do planeta, né? Então, quando a gente fala deles, eles são seres que estiveram encarnados no planeta, né? E passaram por todas as provações, queimaram todos os karmas e conseguiram evoluir nessa escola que é o planeta Terra. Então, eles conseguiram ascensionar. Quando eles ascensionam, eles se tornam cuidadores e professores de todos aqueles que estão no mesmo processo aqui na Terra de evolução, né? Então, por isso que a gente chama de mestres, né? Professores. Tá me Ué, escutando? tô. Tá ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. E tem Porque teve uma também. aqui, eu fui ver a Oi? pergunta. Eu fui ver a Ah, tá. pergunta, você sai do ar, né? Alguém perguntou alguma coisa? Perguntou. Então eu não estou conseguindo ver. Pode me passar, por favor? É, ó, Hansen Jun, você vê o anjo claramente ou é uma inspiração? Não sei se essa pergunta é para mim ou é para você. Um anjo nos acompanha desde a fonte ou são vários, ou os anjos nunca encarnaram? Então, você fala aí um pouco, eu falo também qual que é a minha visão. Você vê o anjo claramente ou é uma inspiração? Os anjos nunca encarnaram? São perguntas diferentes aí, de pessoas diferentes. Um anjo nos acompanha desde a fonte ou são vários? Uhum. Quer É, falar? eu vou falar o que eu tenho, concepção minha, né? Primeiro a questão se eu vejo ou não. Eu não vejo. Eu não tenho essa capacidade mediúnica de ver espíritos enfim, não consigo ver o outro lado com os olhos físicos, tá? Quando eu quero ver alguma coisa, eu preciso fechar os olhos e tentar ver com o terceiro olho, que é o nosso chakra frontal, né? Então, quando eu consigo ver alguma coisa, eu vejo na minha tela mental, eu não vejo com os olhos físicos, tá? E também não escuto com os ouvidos físicos. Quando vem alguma mensagem, é como se a mensagem ressoasse dentro da minha cabeça. É como se fosse um pensamento meu, só que como são palavras completamente diferentes do que eu falaria ou do que eu sentiria ou do meu costume diário, eu sei que aquilo não é meu. Porque vem coisas que eu nunca imaginei, coisas que eu não tenho conhecimento, coisas que dizem relação diretamente com a pessoa que está ali na minha frente. Então eu sei que aquilo ali não pode ser meu, né? É uma mensagem que está vindo realmente. Então eu não tenho essa visão e nem essa audição. Quando eu vou desenhar, eu pego os dados da pessoa, se for a distância, ou se a pessoa estiver ali do meu lado presencialmente, a gente tem uma conversa para que eu consiga sentir a energia da pessoa. E aí eu sento em frente ao cavalete, onde está o papel para o desenho, faço uma oração, peço a presença do ser em questão que vai ser desenhado ali, no caso a gente está falando dos anjos, e peço para que ele me intua, né?
para que ele me mostre como seria a melhor forma que ele gostaria de ser plasmado naquele papel. Isso é uma coisa interessante, que eu já até falei com você, Letícia. Os anjos, eles não têm forma, Uhum. né? Eles são luz. Eles são luz, eles são espectros de luz. Então, quando eles se manifestam em forma de desenho, eles acabam se apresentando de uma forma muito familiar para aquela pessoa que é o protegido dele. Então, é muito comum a pessoa, quando recebe o desenho já pronto, colorido, a pessoa olha para aquele desenho e fala: Eu conheço, é muito familiar, né? Porque eles acabam se plasmando de uma forma que a pessoa reconheça como sendo uma coisa muito familiar e que ela realmente está ali presente e a protegendo o tempo todo. Então, isso é muito interessante. Uhum. E foi interessante porque a Rosa, quando ela falou do desenho do meu anjo, ela me perguntou, como que você vê o seu anjo? Você já imaginou o seu anjo? Ele é louro? Ele é moreno? Ele tem os cabelos? Qual a cor dos olhos? Eu falei, gente, eu nunca pensei assim. Depois que ela me perguntou, o que que eu comecei a fazer? Eu falei, eu vou perguntar para ele. E aí, eu também tenho eu não vejo com os meus olhos físicos. Às vezes eu vejo alguns lampejos de luz, mas é muito pouco. E eu também não escuto com os meus ouvidos físicos. Eu escuto, é intuição mesmo, e as inspirações vêm, as ideias vêm, as mensagens vêm. E eu recebo sinais também de outra forma. E todos nós também recebemos essa comunicação dos anjos de uma forma que é visível aos olhos, manifestada na matéria, né? Através de palavras, através de mensagens, através de letras, de pessoas que chegam, de música, de sons, de aromas. Então, cada um percebe. Eles se comunicam também para além da nossa intuição e da nossa visão no sentido de visualização. Eu também tenho isso, de fechar os olhos e de visualizar, eu tenho muita facilidade de visualização. E aí eu comecei a visualizar, então é fantástico, porque agora, depois que ela me perguntou, o que que eu fiz? Quando eu vou fazer minha meditação, aí eu começo a visualizar, e aí eu visualizo onde ele está, visualizo como é, aí eu visualizo o meu outro anjo, já aproveito até respondendo, no trabalho que. A Titi, querida, a Titi falando de encontrar penas. Encontrar penas também é sinal, é materialização da presença dos anjos perto de nós. Isso aí já é um sinal que todos os estudiosos, pessoas que têm essa conexão com os anjos, já trazem, né? Então, entrando um pouquinho aí, até aproveitando essa minha fala, quando eu visualizo, eu começo a ver um anjo, começo a ver o outro, começo a ver o outro, e aí tem hora que eu tenho aquela sensação de que está aquela hierarquia de anjos, eu falo, uau, quanto É, anjo estou sentindo aqui presente! E eu fico até emocionada, porque eu não tinha tido essa sensação. Então, eu faço convite para quem tá aqui ouvindo, né? Experimenta num momento de silêncio, de introspecção, pedir para o seu anjo para que você possa perceber qual que é a forma dele, né? E é muito divertido, porque eu começo a ver também as feições, eu começo a ver os aspectos quando tá do anjo no jeito de visualizar, até mesmo fazendo as tarefas diárias, né? Então, na hora que eu sinto aquela comunicação, eu percebo uma energia. Então, é especial. E aí eu respondo essa parte, depois você também responde. Uma pessoa perguntou da questão de encarnação e se nós temos mais de um anjo desde a fonte. Em relação ao que eu percebo dos anjos, nós temos um anjo, uma conexão divina desde a fonte. É o único. É a nossa parte luz, igual o Alexandre falou. E aí, ele não, para mim e para muitas pessoas que têm essa conexão com os anjos, e eu acho que o Ale também, eles não tiveram uma experiência humana na Terra e nem em outro planeta. Eles são seres que vieram diretamente da fonte. Então, eles são seres de qualidade divina, de puro amor incondicional. E aí, nós somos a parte matéria e eles são a nossa parte luz. E aí,
Em relação aos anjos, nós temos esse, que é o nosso único pessoal, que está conectado com a nossa energia. E nós também precisamos nos abrir a ele. Nós precisamos nos abrir para essa conexão, que é simplesmente num processo de meditação, de oração, invocar e agradecer a presença deles. É simples, não é complicado. A gente precisa só aquietar. E quando nós nascemos, e aí eu venho o meu trabalho, Alexandre, e você falou dele estudar muito, né? A gente segue as linhas e a gente vai estudando o que está no coração, mas é outra energia de anjos, que são os anjos cabalísticos. Esses anjos, eles não me acompanham nem a ninguém desde o primeiro momento. Cada nascimento, nós estamos com uma missão, e aí nós temos uma hierarquia que está responsável por nos auxiliar, nos inspirar, nos proteger e nos orientar. Essa hierarquia, ela tem os seus anjos regentes. Então, nós temos aí, sob o comando do arcanjo Miguel, nós temos vários anjos. Sob o comando do arcanjo Rafael, vários anjos. E aí, deixa eu mostrar aqui uma tabela. Cadê minha tabelinha, minha árvore? Uai! Deixa eu ver aqui. Ah, gente. Não tô achando a minha... Ah, deve estar aqui. Eu já pego aqui a tabelinha enquanto a Leite estiver falando. Então, de acordo com a data e hora que nós nascemos, nós temos uma energia de anjo que estava regendo naquele momento. E aí, nós recebemos a influência do dia daquele anjo que rege. Então, eu, Letícia, recebi a influência do anjo Caliel, que rege no dia 6 de abril. A energia dele é de acolhimento e é de alegria. Então, eu trago em mim, além de aspectos na minha personalidade, influência na vida afetiva, influência na área profissional. E é muito especial porque eu tenho esse meu anjo, né, Ale, que me acompanha e que sabe todo o processo da Letícia, no nível espiritual. E eu tenho o anjo Caliel. O anjo Caliel, ele traz essa característica para essa minha forma de manifestar, de ser acolhedora, de ter essa simpatia, de atrair as pessoas, de ter esse magnetismo. Me influencia para trabalhar na área de docência, de ser professora, e eu sou professora. Me influencia no aspecto de eu perceber a verdade das pessoas, e eu tenho muito isso, não só como mineiro, que mineiro é desconfiado, fica olhando meio de lado, mas no sentido assim de perceber quando a pessoa não está sendo verdadeira. Além de ter essa questão da alegria, meu nome é Letícia e o significado do anjo é alegria. Do meu anjo da hora, eu trago influência, e aí eu já estou colocando o segundo anjo, Ale, e quem perguntou aí também, do anjo que rege a hora do meu nascimento, eu recebo influência também na minha vida, na minha missão aqui agora, e ele me influencia a ser uma pessoa que traz persistência, e eu tenho persistência, e Deus que inspira, é o nome dele. Então, ele vai trazer isso para mim, vai trazer influência na minha personalidade, na minha missão de vida, aromas relacionados, cristais, salmo de poder, vela, e são elementos que quando eu apresento para as pessoas nos atendimentos e agora no curso, as pessoas têm uma identificação. Igual ontem eu contei, uma pessoa musicoterapeuta, e o anjo dela influencia para ela trabalhar com música. A qualidade divina do coro influencia para trabalhar com música. Então, dá aquele calorzinho de falar assim, uau, eu tenho essa conexão, e ela vem da minha hierarquia angelical. E esse meu anjo, ele me influencia para trabalhar na área de ciências exatas, e eu sou da área de tecnologia, sou da área de ciência da computação, e muito legal que ontem, eu conversando com essa musicoterapeuta, ela quase formou em engenharia civil. Falei, gente, esse pessoal que vai mexendo com essa energia espiritual também entra nas ciências exatas. Ela fez quase engenharia civil, depois ela foi para a música, e ela tem anjos tronos, igual a mim, que é uma grandeza pela música. Então, os anjos que regem o nosso nascimento hoje, que regeram em outros tempos também, eles têm a missão de nos ajudar, e nós também precisamos nos abrir para eles. A diferença é que esses anjos, eles compartilham energia com outras pessoas também. O anjo Caliel não é o único meu. Ele compartilha a energia dele com outros.
O arcanjo Auriel, ou Tesafiel, que é relacionado ao Caliel, ele está disponível, assim como o arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, ele está disponível para toda a humanidade. Então, não é único, pessoal. Então, é essa a minha opinião. Você pode falar aí, Ale. Claro, claro. A Aline também é informática e eletrônicos. Gente, o pessoal dos tronos está tudo na área de informática. Olha para você ver. Fala aí, Ale. Então, voltando a essa questão dos anjos encarnados, né? Eu não tenho certeza, né, se... Eu sei que existe muito estudo com relação a isso, muita pesquisa, né, muito em torno disso. Eu não tenho certeza, mas se a gente for parar para pensar naquilo que a gente falou no início, que os anjos são um espectro nosso evoluído e eles nos acompanham até que nós cheguemos no mesmo nível em que ele está, em que ele se encontra, né? Se a gente for parar para pensar, o anjo, o nosso anjo da guarda, é um fractal nosso, né? Uhum. Então, quanto mais evoluído eu sou, quanto mais aberto a minha missão de alma nessa vida eu estiver, mais próximo eu estou da minha evolução espiritual. Então, se o meu futuro é chegar até o nível de evolução de um anjo, isso quer dizer que eu sou um anjo. Então, todos nós, quanto mais evoluídos nós somos, mais próximos de se tornar anjos nós estamos. Então, nós somos anjos encarnados. Outra visão, né? É isso, é o que eu penso. Em relação ao anjo, você considera essa questão de um anjo único, né? Sim, 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 porque ele é um reflexo nosso, né? Ele é um fractal nosso. Eu sei que você estuda muito isso e tem os anjos de cada hora, de cada dia, semana, mês, né? Da data de nascimento, horário de nascimento. Mas o nosso anjo da guarda, aquele que nos acompanha desde a fonte, é único, é um só. Uhum. E Pois é, é tem esse, outro. e é esse que se apresenta no desenho. Uhum. E também tem outros estudos, e outras pessoas também, e eu acredito nisso, que nós temos, e você também já falou isso, Ale. Nós temos anjos que aproximam de nós à medida que a gente precisa daquela ajuda. Então, a gente pode solicitar ajuda de uma determinada qualidade de anjo para uma determinada situação que a gente vai precisar naquele momento. Então, a gente pode se abrir e pedir ajuda de um anjo para uma determinada projeto que a gente precisa desenvolver e aquela competência divina tambm, né? Então, isso Com aí eu certeza, acredito. E aí nós com temos não certeza. só esses anjos, mas, assim, vários anjos que fazem parte da nossa egrégora, e eles passam, nos ajudam, e na hora que eles cumprem a missão e nós cumprimos a nossa, eles vão. E, e tem o anjo da família, gente, tão bonito, que eu tenho uma aula no curso sobre isso. O anjo da guarda da família. Eu até partilhei, não sei se você chegou a ver, Ale. O Pedro Siqueira, que ele é um médium, ele trabalha na Igreja Católica, faz o texto aí pelo Brasil inteiro. Ele fala que ele entra nas casas e ele vê o anjo da guarda da família, ele vê a manifestação iluminada do ser ali. E ele vê no casamento também. Então, quando as pessoas se casam, tem um anjo de guarda que vai lá e faz a unção quando vai fazer a união do casal, Que bonito. matrimonial. E é tão bonito, ele vê e ele fala que em alguns casamentos esse anjo não se manifesta, assim como não se manifestam os anjos de guarda da pessoa, do casal, porque eles não se abriram para essa conexão com a energia angélica. Então não tem nem o anjo da guarda da família, nem os anjos pessoal Eu de posso cada falar um. um pouquinho, só para não perder o link. Foi interessante você falar agora dos anjos não se manifestarem porque eles não estão ligados ou não lembram. Isso é muito interessante no desenho. Quando um anjo da guarda se manifesta para uma pessoa, às vezes uma pessoa me pede um mentor, tá? Só que na Ai, hora que
A Aline perguntou a diferença dos dois. Já vou responder, deixa eu só concluir, porque senão eu acabo perdendo a linha de raciocínio. Então, uma pessoa me pede um mentor. E aí, na hora que eu vou me concentrar para desenhar, a energia que se manifesta não é a do mentor, mas sim a do anjo da guarda. E isso porque ele quer aparecer para aquela pessoa, ele quer que aquela pessoa saiba que ele existe, ele quer que aquela pessoa se lembre e chame por ele. E muitas vezes, no início do desenho, ele se mostra triste, um olhar Ah, triste, o fundo, as cores são escuras, eu visualizo as cores escuras, e na medida que eu vou desenhando e que eu vou falando, não, vamos colocar um pouquinho mais de cor, não, esse cabelo aqui está muito sem graça, vamos colocar um cabelo mais esvoaçante e tal, ele vai se animando e vai abrindo um pouco mais o sorriso. E aí, quando eu vou escrever a carta, eu falo, olha, você me pediu um mentor, mas o seu anjo quer dizer para você que é ele que está regendo você, é ele que te protege, é ele que quer que você lembre dele nesse momento. Ele precisa que você saiba que ele existe. Então, é por isso ele se apresentou. E é muito lindo. Eu já consegui ver lágrimas saindo dos olhos dos anjos, assim, de olha, felicidade. É, é muito interessante, é muito bonito. gente, lindo! Ai, eu vou chorar aqui também. É Oh, muito. gente, que coisa linda! Oh, meu Deus! Nossa, nossa! É uma energia que toca muito, é uma energia que envolve, é uma energia que acalenta, é uma energia que te abraça. Uma coisa muito comum que acontece comigo quando eu estou fazendo, desenhando os anjos, é que quando eles estão tão felizes de estar se apresentando e se manifestando ali naquele papel em forma de desenho, de cores e formas e luz, eu já senti muitas vezes o abraço do anjo. Sim, deve ter coisa de, sei lá, um mês e meio, mais ou menos, que foi o último anjo que eu fiz, que está lá na minha página, aí no Despertar com Arte. O anjo, esse desenho foi feito com a presença da pessoa, foi presencial. E antes da pessoa chegar até mim, eu sempre faço uma meditação para tentar já começar a me conectar com a energia da pessoa, antes da pessoa chegar até mim. E antes dessa pessoa chegar até mim, eu senti a energia do anjo, ele veio por trás de mim, colocou as mãos nos meus ombros e me abraçou, mas não com os braços, me abraçou com as asas, assim, ele fez assim, sabe? E é uma energia tão confortante, você se sente num abraço tão macio, confortável, de acalento, é uma coisa, é muito interessante, você se sente como se estivesse dentro de um útero materno. E é muito Oh, bom. que especial, nossa. Ai, ai. É mesmo, gente. Então, Que até bom. perdi o que eu estava falando aqui, gente. É, eu também, não lembro mais onde a gente parou. É, eu estava falando da diferença. Ah, você falou do mentor. E aí, qual que é a diferença, então, do mentor? É, Você os falou do desenho mentores. do anjo, que o anjo fica triste. Ah, e tem uma passagem no livro, Diálogos com o Anjo, que eu recomendo muito. E é lá no final, fala de uma energia do anjo. E eles falam que os anjos evoluem muito rapidamente também. A energia deles, ela vem da fonte, mas que, assim como nós estamos evoluindo, né? Os anjos, eles estão acompanhando a nossa evolução e vão indo junto com o nosso processo evolutivo também, né? Então, esse anjo, a primeira vez que uma pessoa se dirige ao anjo, a Hannah, que é a médium que recebe a informação do anjo, que é intuitiva, e a Gita que anota, né, no livro. Então, ela fala, a Gita escreve que, a Hannah conta que ela não tinha sentido ainda uma avalanche de alegria tão grande que parece que explodia dela quando a pessoa fez a primeira pergunta ao seu anjo. Então o anjo se manifesta e vem aquela explosão de alegria. A Hannah fala, passa a mensagem para a pessoa e o anjo declara, né? Ele agora é meu. Ele fez a sua primeira pergunta. Aí agora eu não te deixo mais e fala: haja, fale, haja com alegria, fale e seja eu.
Tá vendo? O anjo fala, seja eu. Seja eu, seja eu. É, muito Descreve isso. muito essa emoção dele, dessa manifestação. A Então, diferença dos mentores, né? isso. Os mentores, eles são, eu costumo dizer que os mentores, eles são a nossa família no plano espiritual. Então, aqui no plano material, nós temos a mãe, o pai, tio, tia, avô, avó, primos, enfim. Os mentores, eles são como se fosse a nossa família, só que não estão encarnados, eles estão no plano espiritual. Então, quando um mentor se apresenta num desenho, é muito comum dele já ter vivido com essa pessoa em outra vida, encarnados juntos, como pai, como mãe, como avô, como tio, ou às vezes até como um professor. Já aconteceu também. Só que Uhum. nesse momento, o ser em questão que pediu o desenho está encarnado e o mentor está no plano espiritual. Mas os dois Uhum. se conhecem, os dois são família, eles pertencem à mesma egrégora, à mesma mônada, vamos dizer assim. Então, o mentor, ele faz parte da sua família no plano espiritual. Só que os dois, você e o seu mentor, estão em planos diferentes. Um está no plano material e o outro está no plano espiritual. Deixa eu dar um pontinho aqui. Nós temos 4 minutos para terminar a live. Então, vem com a gente, nós vamos recomeçar aqui a live de novo. A gente vai continuar esse bate-papo aqui com o Alexandre. Vamos fazer o sorteio. Então, vem e vai ter cupom de bônus aí para você se inscrever no curso presente aqui da live. Chegou a dupla Blue Angelis. Agora eu aprendi a falar dupla Blue Angelis, que é a Miriam e o Paulo, que participam também do curso com o módulo bônus. Então, nós vamos ter 3 minutinhos aqui. Aí a gente pode voltar para fazer o sorteio, continuar um pouquinho, fazer o sorteio, Claro, não podemos? Eu vou falar do curso. Então, quem está aí, vem, porque, Alexandre, eu quero que você fale da diferença para o guia. Porque tem o mentor, o mestre, o anjo da guarda e o guia. Então, na outra parte você fala, a gente vai para o sorteio, vai para o presente e eu falo do curso. ok. 3 minutinhos, fácil. Vamos esperar terminar? Agora eu vi, Maiara tá ao vivo. Maiara, beijo. Soninha, beijo de novo. Ai, Ai, que legal que vocês estão aí. gente! Não era, não. É 19 horas. Com a lei a gente marcou mais cedo. A Miriam e o Paulo estão perguntando, não era 20? E hoje foi mais adiantado. Ah, mas a gente vai sair e vai entrar de novo, né? Dá para eles assistirem um pouquinho. Agora eu não sei. Vai, a gente vai sair e vai entrar de novo. Então vem com a gente aí, quem chegou depois, quem chegou no início, continua aqui, porque vai valer a pena. Você que está aí acompanhando desde o início, vamos terminar a nossa conversa. E eu não sei se eu. Olha, eu apaguei os arquivos de vídeo do meu celular, que estão ficando grandiosos. Eu apaguei aqui, então espero que eu consiga salvar a live para disponibilizar no YouTube. Com a Miriam e Paula eu não consegui salvar. Aquela que a gente fez de manhã eu não consegui salvar. Eu tive que regravar ela do celular. Então, com a ajuda dos anjos e dos arcanjos, vamos ver o que acontece. E se não gravar, tá tudo bem. Quem tá aqui tá, né, Ale? E É, quem não. quem viu, viu, quem não viu. Mas aí tem quem vai fazer o curso vai poder ver o vídeo especial que eu vou lançar para vocês, né? Lá no Ah, curso. isso mesmo. E tem presente lá dentro do curso também. Tanto o Alexandre quanto a Miriam Paula, eles oferecem dentro do curso para os alunos essa aula bônus, que é diferente do trabalho que eu apresento, né? Vai ter uma aula separada lá. E oferecem 10% de desconto no desenho do anjo e na música, na sintonização musical que a Miriam e o Paulo fazem. Quem não viu, a live não ficou salva, eu vou ver se eu consigo disponibilizar uma parte dela. Vamos ver se essa aqui fica. E é isso. Vamos ver, vai faltando 1 minutinho do primeiro tempo para terminar. Gente, eu já fui jogadora de futebol, vocês sabiam? Que eu já joguei futebol? Imagina, eu já fui. Como é que chama quando faz muito gol? Artilheira. O Ale até parou ali, gente.